Café Web TV, um programa da comunidade Manejo da Lavoura Cafeeira. Meu nome é Rodrigo, vou apresentar para vocês esse ensaio aqui ao lado. A gente chama ele de espaçamento versus irrigação suplementar. Os idealizadores Matiello, o Wander, na condução eu e o Edinho. A introdução bem rápida, as condições nossas aqui no sul de Minas são bastante favoráveis, temperatura média 19 a 22, chuva acima de 1.200, nos últimos 37 anos 20,3 de temperatura e 1.458 milímetros de chuva. Nos últimos 11 anos, o que a gente tem registrado? Regime pluviométrico irregular e má distribuição de chuva. Vou mostrar para frente para vocês. E os prejuízos a gente quantificou em 4 ensaios que a gente tem de lavoura irrigada e lavoura de sequeiro. Vou mostrar para vocês o incremento de produção que a gente conseguiu. O máximo que eu já irriguei nesses anos aqui foi 300 milímetros e o mínimo que a gente irrigou por ano foi em torno de 50 milímetros. Então a suplementação só quando falta a chuva. Então vamos lá, de 98 até 2011, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos choveu acima da média e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abaixo da média. E aqui está o déficit hídrico, que é a falta de água para a planta. Então quando aconteceu esse déficit hídrico, o ano seguinte a produção é prejudicada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e os 2 últimos anos também a gente teve déficit hídrico. Vamos lá, aqui é um resumo geral, média de 4 experimentos de irrigação, de 2000 a 2011. Aqui eu tenho o déficit hídrico novamente que ocorreu em cada ano. E aqui eu tenho a média do sequeiro e do irrigado. Quanto que eu estou na lavoura de sequeiro? Estou com média aqui de 45,5 sacas. E quanto que eu estou na média do irrigado? 63,8 sacas. Está dando um incremento, né, nesses últimos anos, de 2001 a 2011, em torno de 40% a mais de produção. O que significa isso? Que está dando em torno aí, média de 15 sacas a mais de café por ano. Tem ano que dá um pouco mais, tem ano que não dá diferença, tem ano que dá menos, mas todo ano a gente teve incremento, ó, em função do uso da irrigação. Então o mínimo que eu já joguei foi 50 milímetros e o máximo que eu joguei foi em 2007, que a gente jogou 300 milímetros. A lavoura, esse catucaí amarelo aqui ao lado, foi plantada em 2003. Eu tenho 2 espaçamentos entre rua, 3,80 e 1,90. Esse aqui é o 1,90, que é a lavoura adensada, e o 3,80 está aqui embaixo, a lavoura larga mecanizada. E entre plantas eu tenho meio metro, 75 e 1. A irrigação é por gotejamento e a adubação, nesse ensaio, não é fertirrigado, é adubação convencional. Tá? A irrigação nossa, o que é? Simular a condição média de chuva na região. A gente irriga aqui antes do período seco, ó, abril, maio, junho, geralmente esse período aqui, ó. Aqui eu estou com 0 de déficit, eu sempre tento encher meu solo agora na capacidade máxima, em torno de 100 milímetros. Então se a minha linha está aqui embaixo, eu encho ele aqui em cima. Agora no mês de junho, depois ele vai passar junho, julho, agosto, setembro, sem irrigar nada, e eu volto a irrigar aqui setembro, outubro, caso seja necessário. Se estiver chovendo bem distribuído, eu também não irrigo aqui. Se faltar água, eu volto a irrigar aqui em setembro, outubro. E quando ocorre o veranico, que nem nesses últimos 2 anos que a gente teve um veranico em fevereiro, a gente suplementa aqui também, ó. O normal era estar com a linha aqui mais aqui em cima, ó, em torno de 100, 100 e poucos milímetros. Esse ano passado a gente chegou quase no 0 aqui em fevereiro, suplementei aqui. E o ano azul 2012, a gente chegou aqui na faixa um pouco abaixo, em torno de 40 milímetros no solo, a gente voltou a jogar uma lâmina de 50 aqui. Vamos aos resultados de produção. Já temos 6 safras na lavoura adensada e 8 safras na lavoura larga. O que a gente observa? O catucaí, ele responde bem à poda.
2008, até a quarta safra, ele estava com média de 70, eu podei, ele deu média de 70. O sequeiro estava com média de 69, podei, média de 79. Aí podamos ele novamente em 2010, 2012, média de 107. E o sequeiro, podamos novamente, média de 63. Porque esse ano a gente observa que não houve diferença, né? Até o sequeiro produziu um pouco mais. Por quê? A gente podou 2008, 2009, foi um ano bom de chuva, 2010 não deu muita diferença. Só que agora nós podamos em 2010, pegamos 2 anos de déficit hídrico, qual que aconteceu? De 107 caiu para 63. Então a irrigação ela vai respondendo ano a ano, dependendo do que ocorre de chuva nos anos anteriores. Mas a média final, o que a gente observa? No espaçamento 1,90 está com 65 sacas por irrigado contra 52 no sequeiro. E no 3,80, qual que é a média final? 53,3 sacas por irrigado contra 45 no sequeiro. Outra coisa que a gente observa, o meio metro, ele está superior em 3, 1,90 por meio irrigado, 71 contra 63 no 75 e contra 61. Já no 1,90, não teve, no sequeiro não teve diferença entre o meio metro 75 e 1. Já aqui de novo, no 3,80 irrigado, 58 contra 51 e 50. E o 3,80 por meio sequeiro, 49 contra 43 e 42. Então a gente observa que é uma tendência sempre do meio metro produzir mais do que o 75 e que o 1. O adensamento no plantio, na rua, está em torno de 19% a mais. Independente se ele é irrigado ou se ele é de sequeiro, somente de eu adensar, passar de 3,80 para 1,90, ele está produzindo 19,5% a mais. O problema dele é que você vai entrando com podas. Então até a quarta safra, que eu não tinha podado, esse incremento estava em torno de 60%. Quando eu começo a podar, a produção começa a cair, porque tem ano que é safra zero, né? Esse ensaio está com média aí de 22% de produção a mais na lavoura irrigada. Rodrigo, seria correto cortar, por exemplo, eliminar uma linha? Eu poderia trabalhar, vamos supor, até a quarta safra. E depois eliminava. O que a gente observa? Que a média do 3,80 está na faixa de 50 sacas, independente se ele é irrigado ou sequeiro. E esse aqui, a gente está com média de, se não me engano, 60 sacas, 10 sacas a mais para a lavoura adensada. Eu poderia até a quarta safra, depois eu eliminaria uma rua, né? Poderia até plantar ela um pouco mais adensada para não ficar com 3,80, um 3,5, que o catucaí ele dá bem no 3,5. Então aqui para ilustrar no gráfico, o incremento pelo adensamento, 3,80 contra 1,90. Independente se ele é irrigado, se ele é de sequeiro, só deu 3,80. Só deu adensar, ó, eu estou com média de 58,7 contra 49. 10 sacas a mais, né? Até a quarta safra eu estava com 60%, depois isso foi caindo. E cada ano que eu entro com zero, ele tende a jogar isso aqui para baixo. E na média geral, o que eu disse para vocês, ó, o meio metro 75 e 1. O que a gente observa? Que o meio metro, ó, irrigado, 64,5 contra 57 e 56 do 1. E o sequeiro, meio metro, ó, 51 contra 47 e 47. É uma tendência então do meio metro produzir mais e do irrigado também produzir mais do que o sequeiro. Tá ok? Era isso aí que eu tinha para apresentar. Se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição aqui. Você assistiu Café Web TV, um programa da comunidade Manejo da Lavoura Cafeeira.